Palavra do Senhor, conforme está escrito em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 10. É um texto clássico a respeito do entendimento sobre a graça de Deus. E o nosso tema hoje, seguindo essa sequência de sermões em torno da reforma protestante, o nosso tema hoje será somente pela graça. Nos últimos domingos, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre como, de fato, a Escritura é a palavra de Deus. Então, somente pela Escritura. Se você deseja conhecer a Deus e saber a verdade sobre Ele, sobre a sua salvação, você precisa da Bíblia Sagrada. Ela é a fonte de entendimento, a fonte inerrante, inspirada e a fonte confiável para nós conhecermos o Deus a quem nós servimos e conhecermos também como Ele tem agido na história em nosso favor. Na semana passada, falamos sobre o axioma da reforma, somente Cristo. Em outras palavras, o que esse axioma significa? Que não há salvação em outro nome, que não há outra pessoa dada por Deus aos homens, pelo qual as pessoas possam ser salvas, redimidas. E nós vimos como que Deus, em Cristo Jesus, tem salvado, através da obra do seu Filho, aqueles que creem nele. Hoje, nós estaremos trabalhando sobre o princípio ou o axioma somente a graça, dentro daqueles 5 princípios que nós falamos da reforma. Ou seja, somente a Escritura, somente Cristo, hoje somente a graça, semana que vem somente a fé e no dia 29 somente para a glória de Deus. Então as coisas são mais ou menos assim, não é difícil da gente entender. Somente pela Escritura, porque ela é a base, ela é o alicerce, de onde nós conhecemos Deus e a sua ação soberana na história, e pela Escritura sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado pela nossa salvação, e entendemos que essa salvação é pela graça, e em nome de Jesus, hoje esse entendimento haverá de crescer na sua vida, e essa graça é recebida mediante a fé, e tudo isso é para a glória de Deus. Na verdade, esses 5 axiomas nos lembram essa verdade, ou essas verdades que estão extremamente conectadas. E hoje nós vamos pensar especificamente sobre a graça como o único caminho para a salvação do homem. Efésios 2, versos 1 a 10. Vocês podem me ajudar? Vocês viram que depois de chegar de viagem a minha voz não está tão boa, né? Estou um pouco cansado ainda, então quero a ajuda de vocês, amém? Então eu vou ler os versos ímpares e vocês lerão os versos pares, do versículo 1 ao versículo 10 de Efésios capítulo 2. Assim diz a Escritura: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie.
Aleluia. Senhor, fale conosco poderosamente nessa passagem e traga ao nosso coração uma clareza sobre a tua graça na nossa vida, a obra do Senhor em nosso favor, o agir do Senhor na história para que nós fôssemos alcançados, e como isso deve nos mover com um novo propósito de vida, com nova percepção da nossa existência, com um desejo profundo e sincero de servir o Senhor intensamente nesse mundo. Senhor, te louvamos por essas palavras sagradas e pedimos que o Senhor as aplique no nosso coração. E pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das experiências mais horríveis que, como pastor, eu já tive que passar algumas vezes, foi ter que acompanhar no IML ou em algum outro instituto, às vezes num hospital ou numa clínica especializada, a preparação do corpo de um ente querido, de uma família que precisava do meu apoio e da minha ajuda. Isso já aconteceu algumas vezes. E eu devo dizer aos irmãos que foram experiências sempre muito ruins, muito negativas para mim como pessoa, ao passo que eram importantes experiências para aqueles que eu estava poupando no momento de dor de terem que fazer aquilo. Mas entre todas as situações que eu já tive que agir assim, como pastor, ajudando numa situação de morte de um ente querido, houve uma que foi ainda mais traumatizante em relação às outras. Isso aconteceu na cidade de Barreiras, quando eu ainda era um missionário, e uma senhora que morava em frente da minha casa, ela veio a óbito, inclusive eu peguei o meu carro na época, saí correndo porque ela tinha uma úlcera muito agravada, e essa úlcera estourou quando ela estava em casa. Eu peguei o meu carro, coloquei alguns parentes dela dentro do carro e corremos para o hospital. No caminho ela veio a falecer. E ali no hospital, então, eu me dispus a servir a família e acompanhar os trâmites em relação ao corpo. Naqueles anos, porque isso já tem um bom tempo, o serviço nessa área em Barreiras era um serviço muito ruim, muito precário, como infelizmente parece continuar sendo em boa parte do nosso país, em várias regiões, inclusive aqui na nossa cidade. Então, quando a família saiu para avisar os parentes, eu fiquei ali para acompanhar a situação do corpo. E houve uma situação muito ruim, muito traumatizante. A cena é viva na minha cabeça como se ela acontecesse hoje, apesar de já ter quase 2 décadas que isso aconteceu. O corpo daquela senhora foi colocado, então, na parte do hospital onde os corpos eram encaminhados. Ela foi colocada ali nua. Havia um corpo colocado em uma outra estrutura, pertinho dela, também nu, e ali, com um jato, parecido com esse jato de lava-jato, literalmente, que se lavam carros, os corpos começaram a ser lavados. Nesse interim, enquanto aqueles 2 corpos, daquela mulher que eu estava ali acompanhando e o corpo daquele outro senhor que havia morrido à noite, eram limpos dessa maneira tão desumanizada, vamos dizer assim, chegou um corpo de uma pessoa que havia sido assassinada e já havia 3 dias que essa pessoa estava morta. Eu não consigo descrever para vocês o odor naquele ambiente, e nem o quanto a cena foi uma cena terrível. E aquele terceiro corpo foi colocado, então, naquela terceira bancada, e evidentemente nem tinha como ser lavado como os outros 2. Ele passaria ali por um processo de análise de como aquele assassinato aconteceu. E ali eu estava, tendo que esperar, na frente de 3 corpos, a liberação do corpo daquela mulher. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Um havia morrido à noite, ela havia morrido alguns minutos antes, e o outro havia morrido 3 dias atrás, assassinado, o corpo encontrado no matagal. Qual corpo entre os 3 estava mais morto? Qual corpo entre os 3 estava mais morto? Qual reagiria a estímulos entre os 3? Os 3 estavam igualmente mortos. Igualmente mortos. O reverendo Randy Pope, que já pregou aqui na nossa igreja, ele costuma dizer assim: não há diferença entre os seres humanos.
Todos estão mortos. Só há uma diferença. Uns fedem mais e outros fedem menos, mas eles estão igualmente mortos. O texto que nós lemos é um texto fantástico. É um texto que traz esperança. É um texto que fala da maravilhosa graça de Deus e como ela atinge pessoas, e transforma pessoas, e muda cenários, e traz salvação sobre a terra. Mas antes do texto falar sobre a graça, e que só pela graça as pessoas são salvas, o texto faz questão de dizer qual é a condição do ser humano, do ponto de vista espiritual, sem Cristo, sem a graça de Deus. E o cenário que nós vemos, quando você retira a graça de Deus do ser humano, é um cenário terrível, terrível. Uns podem feder mais, outros menos, a partir das suas escolhas morais, mas segundo a Escritura, todos estão espiritualmente mortos. O ser humano, sem Cristo, sem Jesus, sem a graça salvadora de Deus, espiritualmente ele está morto. E do mesmo modo com que aquelas 3 pessoas, com horários diferentes de morte e com condições diferentes de decomposição dos seus corpos, os 3 estavam plenamente, irremediavelmente mortos, assim nasce todo ser humano sobre a terra, morto espiritualmente. Talvez as pessoas, elas reajam tão fortemente às doutrinas da graça que estão nas Escrituras, principalmente porque elas não conseguem entender qual é o estado de alguém sem Cristo e sem a graça de Deus. E o que nós lemos na Escritura é: se você não tem Cristo, se a graça não te alcançou, você não está mais ou menos morto, você não está quase morto, você está totalmente morto do ponto de vista espiritual. Até porque, biblicamente, morte não é inexistência. O conceito de inexistência em relação à morte é um conceito naturalista e ateísta. Na Bíblia, nunca morte foi deixar de existir. Morte sempre foi separação. Então, quando a gente morre, segundo a Bíblia, a gente não deixa de existir. Quando a gente morre fisicamente, o que acontece? Uma separação entre corpo e espírito. Por isso, morte na Bíblia não é só morte física. Morte física é uma das consequências de uma morte muitas vezes pior, que é a morte espiritual. Morremos fisicamente, porque lá no Éden morremos espiritualmente. Você consegue entender isso? E morrer ou estar morto espiritualmente significa ter sido separado daquele que te criou e dos propósitos pelos quais você foi criado, separado da comunhão com a qual você foi criado para experimentar. Daí as pessoas estão vazias e tão distantes de si mesmas, separado de um sentido mais profundo da vida. E as pessoas então tentam agarrar-se a alguma coisa que lhes dê um propósito para viver. Algumas tentam, por exemplo, agarrar-se à sua felicidade. Não, a vida é uma busca pela felicidade. Então elas procuram a felicidade, e elas pensam: não, eu vou ser feliz o dia que eu achar uma pessoa que me ama. E aí, quando elas acham uma pessoa que a ama, elas descobrem que aquela pessoa não é perfeita, e ela não consegue suprir tudo. Então elas começam a pensar: mas será que realmente é isso que vai me fazer feliz? Não, a minha felicidade vai estar na minha carreira. Então elas correm atrás da carreira. Ou a minha felicidade vai estar na religião. Outros vão buscar outras formas para aquele profundo vazio existencial que na verdade está lá porque nós temos um Criador
que nos fez com um propósito, mas nós morremos para Ele e para o propósito pelo qual Ele nos criou. E se a notícia é ruim, ela é um pouquinho mais ruim do que você pensa. Porque no meio dessa história, conforme o texto que nós lemos, que diz que nós estávamos mortos, o texto ainda nos informa. E há alguém que participou dessa morte, que incentivou essa morte, e que montou em você por causa da sua morte, ou seja, tornou-se o seu Senhor. Lutero, o reformador, dizia o seguinte: todo ser humano é como um cavalo. A questão é, quem está sobre você? Satanás ou Cristo? E a terrível notícia é que todos pecaram, todos morreram, todos foram destituídos da glória e da graça de Deus, como nos diz, por exemplo, Romanos capítulo 1 ou capítulo 3, que repete isso também. Mas o terrível é saber que nesse engodo, nessa mentira, que a gente acha que ainda tem vida sem Deus, tem satisfação sem Deus, tem alegria sem Deus, há alguém que nos engana e nos engana e nos engana, que nesse texto que nós lemos é chamado de príncipe da potestade do ar. E a situação humana é de tamanha desgraça, que além de mortos para Deus, influenciados pelo príncipe desse mundo, nós temos uma inclinação na nossa carne, na nossa natureza, para o mal. A pessoa mais reta, mais íntegra, mais honesta nesse lugar, entre todos nós que estivermos aqui, não tem sequer um pensamento diário que o pecado não lhe influencie e não lhe incline. A pessoa mais dedicada nesse ambiente a boas obras, a ajudar o próximo, a fazer coisas boas. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que você faça isso com intenção de coração, por mais que existam coisas boas no seu coração em torno disso, mas eu vou te contar uma coisa: há uma inclinação tão poderosa no pecado na sua vida, que nas suas boas intenções, logo, logo você começa a ter motivações que não são as melhores e pensamentos que não são os melhores. Isso nós estamos falando das coisas boas que você tenta fazer. Porque nós temos uma inclinação. Por isso o texto diz que as pessoas vivem conforme os seus pensamentos e conforme a sua carne, a sua natureza. E nunca, talvez, nunca se pregou tanto um culto a viver as suas inclinações como nos dias que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós deixamos Sodoma e Gomorra no pé de chinelo há muito tempo. Porque dioturnamente nós temos sido doutrinados que o nosso coração é um caminho bom. E a Escritura está dizendo: o seu coração é inclinado para o mal. Para o mal. E é por isso que o profeta diz, com muita clareza, as nossas justiças, ele não diz as nossas injustiças, ele diz as nossas justiças são como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque o melhor que fazemos, o melhor, está contaminado pelo pecado. E para um Deus santo, o melhor do melhor que você produz não pode ser recebido por Ele. Então vejamos a situação humana. Vejamos a situação humana. Você está morto? Ou seja, morte bíblica. Você existe, você pensa, você anda, você conversa. Mas biblicamente você está morto. Se você não está em Cristo e se a graça de Deus não está em você. Por quê? Porque morte espiritual na Bíblia é uma condição de afastamento pleno.
Não é um certo afastamento, é um afastamento pleno de Deus. Pleno. Existe alguém que influencia você, que é o príncipe desse mundo, e deseja mantê-lo nesta cegueira da morte, e você tem uma natureza em você mesmo que te inclina para o mal em tudo que você faz. Essa é a situação do homem, do ser humano sem Cristo. Não é terrível? Agora, eu louvo a Deus, porque lá em Gênesis, capítulo 3, existe um mas. Você lê Gênesis 1 e 2, como Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, como Ele criou todas as coisas, e Ele foi criando e dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aí, de repente, a gente tem um hiato aí, uma palavra um pouco diferente das demais, quando Deus diz assim, isso não é bom. O que Ele disse que não é bom? O homem estar só. E aí Ele cria a mulher. Glória a Deus pelas mulheres, né, irmãos? Mas aí a gente chega no capítulo 3 e tem um mas, lá no capítulo 3. Primeira palavra do capítulo 3, Gênesis. Mas a serpente. E aí vem todo esse mal que a gente acabou de dizer aqui. Contudo, em Efésios 2, Paulo vai dizendo, nós éramos assim, nós éramos assim, nós éramos assim, mas... E que mais glorioso nós temos nesse texto. Mas Deus, sendo rico, e por causa da sua misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Você quer entender o que é graça? Há uma percepção muito clara do que é graça. Graça é um Deus que não te devia nada, que não tinha necessidade de estar com você. Um Deus a quem você não poderia acrescentar nada que Ele já não tivesse. Um Deus que nós, seres humanos, nos rebelamos contra Ele, e que Ele toma uma decisão por si só. E que decisão é essa que Ele tomou? Eu vou amar essas pessoas. E eu vou tratar o pecado delas. Porque entenda uma coisa sobre Deus. Por que Deus não podia só dizer assim, não, tudo bem, são pessoas, elas erraram, elas pecaram, elas são más, mas eu sou um Deus bom, então eu vou recebê-las e faz de conta que nada aconteceu, faz de conta que elas não pecaram, faz de conta que está tudo bem, a gente joga essa sujeira para debaixo do tapete. Por que Deus não fez isso? Porque o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus santo e justo. Porque para ser santo e justo, Ele não podia varrer a sua sujeira para debaixo do tapete e fazer de conta que estava tudo bem. O nome disso é uma coisa que você está ouvindo todo santo dia nos noticiários: corrupção. Corrupção. E um Deus justo, íntegro e santo não podia então pegar todo o seu mal, todo o seu pecado e fingir que não, na verdade você é bom, você tem coisas boas, faz de conta que não aconteceu, joga a sujeira para debaixo. Não, Ele precisava punir e ao mesmo tempo Ele amava. E agora? Eu preciso punir. E ao mesmo tempo eu amo. Eu preciso ser justo, mas ao mesmo tempo eu quero ser misericordioso. Eu preciso ser juiz, mas eu quero ser pai. O que fazer? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do amor que nos amou,
nos deu vida, estando nós mortos. Não nos deu vida quando nós o amávamos, quando nós o aceitávamos, quando nós o buscávamos. Não, quando nós estávamos mortos, quando nós ignorávamos quem Ele é, quando nós não queríamos saber quem Ele é, quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, quando não tínhamos amor e afeição por Ele. Naquele tempo, Ele nos deu vida. E como Ele fez isso? Como Ele fez isso? Aqui entra a conexão entre graça e Cristo. Graça e Cristo. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, tomou uma decisão. Nós vamos ser justos, santos, íntegros, amorosos, perfeitos, à medida que o Filho, Jesus, se fizer homem e for enviado e morrer numa cruz. Ele nunca vai pecar, ele nunca vai errar, ele vai cumprir a lei, tudo que é certo e correto e justo, 100%, sem falhar 1 milímetro. E quando ele morrer, o Pai resolveu assim, eu vou lançar sobre ele o castigo que aqueles todos mereciam. E eu vou ressuscitar o meu filho. E quando ele vencer a morte e voltar às portas eternas, onde ele é adorado, depois de um tempo de aflição, angústia e humilhação, e ele estará aqui à minha destra, eu enviarei o meu Espírito, para que o meu Espírito haja nos seres humanos que estão mortos nos seus pecados, vivendo conforme as suas inclinações, longe de mim, e eu vou agir neles, para que eles creiam. E pela graça, ou seja, sem eles me darem nada, sem eles fazerem nada por mim, sem eles merecerem, sem que haja nada neles que justifique isso, pela graça, eles serão salvos, e a fé que eles vão ter, eu vou dar a eles, porque nem fé eles conseguem ter. Em outras palavras, qualquer um, em toda a história, séculos após séculos, gerações após gerações, qualquer um, sem nenhuma exceção, que um dia estiver diante do trono de Cristo, adorando a Deus em salvação eterna, estará lá, não por causa das suas escolhas, das suas obras, do que ele fez, do quanto ele foi bom, não. Todos que estarão ali estarão somente pela graça. Somente pela graça. Eu não vou poder chegar lá e dizer assim, ô Tiagão, cara, você foi eficiente, hein? Legal, eu achei que você não ia chegar aqui não, mas eu estou vendo que você se esforçou, cara. Eu sei que eu te dei uma ajudinha. No dia que nós estivermos diante do Cordeiro de Deus, nós não vamos conseguir ficar em pé, os nossos joelhos se dobrarão e nós iremos dizer, toda glória seja dada a Ti. A salvação pertence ao Senhor pelos séculos dos séculos. E não só nós diremos isso, mas os anjos cantarão conosco e todos celebrarão o Deus cheio de graça que interviu na história para a salvação dos homens. E ninguém que estiver ali estará porque foi bom, ou porque se esforçou, ou porque fez o que tinha que fazer. Todos estaremos, porque um homem justo, o Emanuel, o Deus conosco, foi pregado num madeiro. E a sua justiça está sobre nós. Então a graça abre o caminho para a salvação e nos sustenta nessa salvação. Pela graça, nós somos declarados justos. Pela graça também, nós somos separados para Deus. Há uma coisa maravilhosa nesse texto, quando ele diz assim,
que nós somos salvos pela graça e nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa sobre Adão antes dele pecar. Adão e sua esposa Eva, os dois eram íntegros antes do pecado. Os dois eram plenamente santos antes do pecado. Os dois tinham total liberdade de estarem com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, e aí de vez em quando eu falo isso e digo, gente, isso não está na Bíblia. Isso é especulação humana. Você já viu que o momento mais triste do dia é o pôr do sol? Mais inspirativo. Onde nascem grandes canções e poesias tremendas, mas não tem um momento mais melancólico no dia quando a luz está indo. E aí eu vou falar uma coisa aqui que não está na Bíblia, mas que eu penso. Aí lá eu vou perguntar se isso é verdade ou não. O pastor Jean disse que conforme... Não, isso que eu vou falar não está. Eu tenho uma sensação que essa profunda melancolia e tristeza da viração do dia é porque falta-nos aquela comunhão que Adão e Eva tinham. Porque a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor ia lá bater papo com eles. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Que comunhão! Está chegando o momento do nosso Criador vir para a gente dizer como é que foi o dia. Como foi aqui no jardim? Vamos nos apressar, ele está chegando para conversar com a gente. Mas a graça salvadora em Jesus, ela foi além. Muito além. Mas muito além. O texto diz que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei plenamente o que isso significa, talvez signifique coisas que só nós vamos saber quando nós estivermos lá, mas uma das coisas que eu sei que isso significa é que Adão e Eva, mesmo antes de pecar, nunca eles foram chamados de meus filhos. Eles eram uma criação extraordinária de Deus, mas apenas criação. Mas quando você é alcançado pela graça, você recebe o status de filho ou filha. Você não fica vendo o pessoal sentado no banquete, você tem a sua cadeira no banquete. Você não vê os santos anjos de Deus sendo honrados, você tem um lugar de honra que nenhum dos anjos nunca teve, porque em Cristo Jesus você é co-herdeiro com Cristo. Em Cristo Jesus você é filho de Deus. Em Cristo Jesus você pode dizer Abba Pai, que significa meu paizinho. Você pode se aproximar de Deus com intimidade e chegará o dia que você estará na casa do Pai. Enquanto isso você está peregrinando debaixo da graça, no poder da graça, mas indo para a casa do Pai. E o que Jesus falou? Fique tranquilo, eu já vim e estou preparando lugar. E tudo isso, fruto de quê? Somente da graça. Somente da graça. E aí o texto nos deixa isso tão claro. Que agora nós temos uma vida nova em Jesus, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir, nas eras. Se a glória de Deus tem sido tão ofuscada no nosso tempo, se o nome dele tem sido tão blasfemado e desonrado,
Ele mostrará nas eras vindouras a suprema riqueza, ou a incomparável riqueza da sua graça. Eu não sei que nível de consciência nós teremos na eternidade. De vez em quando algumas pessoas falam assim: pastor, como é que é esse negócio? Eu não vou saber quem é minha esposa, fulano foi meu filho, eu não vou saber quem foi meu filho, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria muito que tivesse uma picanha celestial lá na eternidade, porque esse trem é tão bom aqui, você já imaginou lá? Eu não sei se vai ter. Se tiver, com certeza vai ter uns 3 dedos de gordura e não vai fazer mal para o coração. Já pensou que coisa maravilhosa? Coisa tremenda, né? Mas eu não sei se vai ter. Agora, mesmo não sabendo que nível de consciência dessa vida nós vamos ter, uma coisa a Bíblia nos mostra com clareza: nós saberemos porque estaremos lá. Nós saberemos porque estaremos lá. E nós não vamos cantar, tipo assim, a cada domingo, um pouco para Deus, e vir num culto, e adorá-lo, e aqueles que são um pouquinho mais dedicados, fazer apenas uma devocional em casa, ou liderar algum ministério da igreja. Nós vamos adorá-lo por toda a eternidade, porque nós saberemos: eu estou aqui pela graça, somente pela graça, nada mais que a graça. Isso nós saberemos. E ninguém poderá se vangloriar de suas obras. Homens e mulheres usados por Deus receberão do Senhor a coroa da justiça e serão honrados por Ele, mas nem o homem mais temente, o homem mais santo depois de Cristo, o homem mais devoto, mais consagrado, com mais frutos em toda a história da vida de alguém que pudesse frutificar para Deus, nem esse poderá dizer por um instante: eu estou aqui porque eu me esforcei. Homens e mulheres serão honrados diante do trono, mas não porque merecem. Serão honrados porque o Deus da graça conhece a história de cada um de nós. Simples. E Ele tem graça sobre graça, glória sobre glória. Para a gente terminar. Bom, pastor, então se é assim, eu vou viver uma vida com as minhas inclinações, com o que eu gosto. Já que é assim, que a graça de Deus resolve o problema do ser humano, não é o meu esforço, não é a minha obra, eu vou viver então do jeito que eu quiser, e quem sabe ali no apagar das luzes, faltando aí uns 2 anos para eu morrer, eu dou uma melhorada, porque vai, né, para garantir ali no finalzinho, a gente dá uma arrependida e resolve o negócio. Estou feliz demais de o senhor dizer isso, pastor, porque eu estava com uns planos achando que Deus ia achar ruim, mas agora que é tudo pela graça, somente a graça, eu vou viver como eu quero. Tem uma resposta muito direta para você. Muito direta e muito honesta. Você não foi salvo pela graça. Se isso vem ao seu coração, a graça nunca alcançou você. Talvez seja bom você viver do jeito que você está pensando. E assumir o inferno. Porque se alguém é alcançado por tamanho amor, por tamanho sacrifício, por tamanha obra, e blasfema com a própria vida disso, e se sente confortável com as suas escolhas equivocadas, com o seu pecado diário, e diz: não, está tudo ok, eu sou salvo pela graça. Você nunca experimentou Deus na sua vida, você continua morto no seu delito e pecado, o príncipe desse mundo é o Senhor da sua vida, você vive conforme as suas inclinações, e na verdade a sua experiência é meramente religiosa, porque alguém que experimenta o amor de Cristo, ele tem algo dentro do seu coração. A consciência de que a vida não lhe pertence mais. Ele peca, ele luta contra o pecado, ele muitas vezes erra,
Mas ele se arrepende, não com medo de ir para o inferno, mas justamente porque o inferno não é mais o seu lugar, a vida sem Deus não é mais o seu lugar, a vida longe de Deus não é mais o seu lugar. Ele foi salvo, ele pertence a Cristo, há um novo propósito, uma nova visão de mundo, uma nova percepção das coisas, um coração renovado. Isso é sinal de que a graça de fato te alcançou. Se você não tem esses sentimentos em relação à graça, se você ouve tudo isso aqui e você diz: que bom, eu posso ficar vivendo o playground da vida, fazendo tudo o que eu quero, sendo um meninão, brincando e lambuzando com o pecado, porque a graça vai resolver tudo. Meu amigo, minha amiga, você nunca experimentou salvação, porque quem experimenta se sente da seguinte forma: como é que o Senhor pôde me amar assim? Como é que o Senhor pode fazer isso por mim, eu não merecendo nada? E quando a gente é lembrado disso, há um outro sentimento no nosso coração. Oh Deus, eu quero viver para Ti. Isso é o que a graça produz no coração humano alcançado por ela. Por isso esse texto termina de modo tremendo. O último verso diz, dos versículos que nós lemos: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, qual é a evidência de uma vida alcançada pela graça, salva somente pela graça? Eu tenho um propósito aqui. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, eu sou um novo ser humano, e eu sei que Deus preparou aquilo que Ele quer que eu realize. E aí a gente começa a pensar assim: Senhor, se o Senhor me pôs nessa faculdade, o que o Senhor quer que eu realize para o Senhor? Senhor, se o Senhor abriu essa porta de emprego para mim, o que o Senhor quer que eu realize para o Senhor? Senhor, o curso que eu vou prestar vestibular ou Enem, que curso que o Senhor quer conduzir na minha vida para que eu glorifique o Senhor? Senhor, por que o Senhor está me movendo ou me moveu de tal cidade para tal lugar? O que o Senhor deseja fazer através de mim, nesse lugar, nesse tempo, nessa hora? Porque há uma consciência de que nós não vivemos mais para nós mesmos. Oportunidades, portas, situações, elas não estão aí por acaso, elas fazem parte de um plano da graça que nos envolve para viver para a glória de Deus nesse mundo. Isso não nos salva, mas isso nos dirige para a glória de Deus. Isso nos conduz para o centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é um desejo de quem foi alcançado pela graça. Quem não foi alcançado pela graça, ele quer que Deus o ajude nos lugares que ele quer andar e nas coisas que ele quer fazer, mas ele não quer que Deus o guie, o direcione e o conduza. Ele quer ser guiado por si mesmo e que Deus o apoie nesses projetos. Quero então deixar um desafio para você. Todo e qualquer sentimento dentro do seu coração que tem te impulsionado para Deus, saia daqui sabendo de uma coisa: ele não nasce em você mesmo. Mesmo que você quebre isso tantas vezes, mesmo que o pecado te leve para tão longe desse desejo, mesmo que você lute tanto com isso, mas existem esses desejos, esses anseios por Deus. Então perceba a graça de Deus te chamando para uma nova vida. Perceba a voz de Deus falando a você e corra para Ele. Nada mais tem valor ou sentido do que Deus para você.
A hora que o seu olhar se descortinar e você perceber, não há riqueza maior ou pessoa mais importante do que Jesus. E a graça abre o seu coração e a sua visão para isso. Se essa graça inundou a sua vida, olhe para o que está acontecendo ao seu redor. É bem provável que hajam situações ruins e que hajam situações boas. Mas se a graça te alcançou, se você pertence a Deus, a pergunta é: Senhor, pela mesma graça que me salvou, o que o Senhor deseja fazer através de mim, diante das coisas que eu acho que são ruins e diante das coisas que eu acho que são boas, porque na verdade é o Senhor que sabe o que é bom ou ruim para mim. Como, Senhor, eu posso viver nesse momento, na circunstância que eu estou vivendo, como nova criatura, cheia da graça e com propósito de vida de glorificar o Senhor? Esses dias eu ouvi, vou pedir essa liberdade para ela, Jaciane me falar uma coisa que me marcou muito. Todos nós temos orado por ela, pela sua saúde, e evidentemente que todos nós, quando passamos por uma grande enfermidade, uma grande luta no nosso físico, nós temos altos e baixos, dias piores, dias melhores. Mas há uma coisa que ela, como ovelha, me marcou há uns dias atrás, quando eu a encontrei em frente a um hospital, junto com seu pai. Ela falou assim: eu tomei uma decisão, pastor. Eu não vou ficar olhando para a doença. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Ela tinha acabado de saber, ou naqueles dias ela estava tendo as indicações que o tratamento dela seria mais longo do que ela esperava. É disso que eu estou falando. De gente que entende, a graça me alcançou. Não importa se os dias estão sendo bons ou maus, não importa se os problemas são grandes ou pequenos. Senhor, a minha vida é tua, eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para a tua glória. Curva a sua cabeça, vamos orar. Fale com Deus. Coloque sua vida diante dele e diga: Senhor, é só pela tua graça. Somente pela graça, Senhor. Pai, certamente é por causa disso que Davi orava e cantava: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Nós vamos cantar ao Senhor e, se você quiser vir ao altar, pedir ao Senhor que visite sua vida com esta graça. Talvez pedir perdão ao Senhor por afrontar a graça. Dizer: Senhor, eu tenho banalizado tua graça, às vezes brincando com a minha vida, com a minha fé, mas eu quero pedir perdão ao Senhor. Talvez você esteja vivendo longe do Senhor e nessa noite o Espírito falou tão alto ao seu coração, ao nosso coração, e você quer dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida no altar do Senhor. Quero convidar a todos a que se coloquem de pé, continuemos em oração, enquanto cantamos esse cântico,
com os irmãos aqui. Queremos orar com você. Você poderá sair do seu lugar. Não queremos insistir, mas queremos convidar você para esse momento de oração. Para essa entrega à graça do Senhor. Vamos entregar tudo, tudo. Angústias, dúvidas, aflições. Entregar no altar. Enquanto cantamos, venha para o altar para orarmos. Oh Senhor, oh Espírito Santo. Renda-se à graça de Deus. Não sei como explicar o teu grande amor, mas posso me entregar a ti. Saia do seu lugar e venha, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Deus de toda graça, que em Cristo revelou o seu eterno e profundo amor. Não fuja mais de Deus. Não resista. Não feche-se no seu coração. Não se feche. Não se feche em seu coração. Estamos no altar, Senhor. Estamos no altar diante de Ti. Diante da Tua eterna graça revelada em Cristo. Graça que perdoa, graça que abraça, graça que cura, graça que renova, graça que salva, que redime, que resgata a nossa alma, que resgata o nosso ser, que resgata a nossa esperança. Nos entregamos, Senhor. Entregamos cada um desses queridos que vieram ao altar. Cada um que veio aqui, Senhor, nós o colocamos diante do Senhor. O Senhor abençoe sua vida. O Senhor abençoe seu coração. O Senhor te salve. O Senhor te restaure. O Senhor avive o seu coração. O Senhor te liberte das suas angústias. O Senhor te enche do Espírito Santo. O
O Senhor te dá um novo viver. O Senhor te dá uma nova vida. É a graça dele. É a graça abundante dele. Vamos sair daqui para viver essa nova vida. Essa vida na graça. Essa vida que honra o nosso Pai, que vive para boas obras, para glorificar o nome dele, para abençoar vidas, para fazer diferença. O abandono do egoísmo, do pecado, da miséria humana, para a vida, para a luz, para a esperança, para uma vida cheia de significado. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. A graça te visita agora. Nós estamos no altar da graça. As bênçãos reveladas em Cristo. As bênçãos eternas reveladas em Cristo. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Somente a graça, somente a graça. Aleluias, aleluias, amém. Amados, nós então vamos para nosso espaço luz, vamos apoiar lá a mocidade participando da noite de pizza. Domingo que vem estamos aqui, amanhã encontro para uma nova vida, uma semana abençoada em nome do Senhor. Deus te abençoe. Você visitante, entregue a ficha, receba o seu presentinho. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres. Ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez. Mas sem duvidar,